Eu estava deitado na cama do hospital quando meu filho Rafael entrou no quarto e disse aquelas palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Pai, eu não posso mais cuidar do senhor. A vida tá difícil demais para mim. Sabe aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso que eu senti. Tinha acabado de sair de uma cirurgia no quadril, mal conseguia me mexer sozinho, e ali estava ele, meu único filho, o menino que eu criei, que eu sacrifiquei tudo para dar educação, dizendo que não podia mais cuidar de mim. Mas deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem como eu cheguei nesse ponto. Meu nome é Ricardo, tenho 60 anos, e durante 40 anos da minha vida eu trabalhei como engenheiro civil. Não era rico, mas tinha uma vida confortável. Criei o Rafael sozinho depois que minha esposa faleceu quando ele tinha apenas 7 anos. Foi câncer, levou ela em menos de um ano. Daquele dia em diante, eu me tornei pai e mãe ao mesmo tempo. Lembro como se fosse ontem, eu chegava em casa depois de 12 horas de trabalho e ainda tinha que fazer comida, ajudar nas lições de casa, lavar roupa, limpar a casa. Teve época que eu dormia 4 horas por noite. Mas eu fazia tudo com amor, sabe? Porque aquele menino era tudo que eu tinha no mundo. Cada sacrifício valia a pena quando eu via ele crescendo, se desenvolvendo, virando um homem. O Rafael sempre foi inteligente, tirava notas boas na escola sem muito esforço. Quando chegou a hora da faculdade, ele queria fazer medicina. Medicina. Gente, vocês sabem quanto custa uma faculdade de medicina particular? Porque o Rafael não conseguiu passar na pública, e eu não ia deixar o sonho do meu filho morrer por causa de dinheiro. Vendi meu carro, que era praticamente novo, e comecei a pagar a mensalidade dele. Mas não foi só isso. Eu tinha uma casa que eu tinha comprado há muitos anos, uma casa simples, mas que estava quitada. Coloquei ela como garantia para tirar um empréstimo e poder pagar os 6 anos de faculdade do Rafael. Porque mensalidade não era só mensalidade, tinha livro, tinha material, tinha estágio que não era remunerado, tinha congresso, tinha um monte de coisa que a gente que não conhece por dentro não imagina o quanto custa. Durante esses 6 anos, eu vivi com o mínimo possível. Cortei todos os luxos da minha vida. Parei de sair, parei de viajar, parei de comprar roupa nova. Tinha mês que eu comia macarrão com ovo praticamente todo dia para conseguir pagar as contas dele. E o Rafael sabia disso. Ele via meu sacrifício, ele me agradecia, dizia que um dia ia me recompensar por tudo. Quando ele se formou, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver meu filho de jaleco branco, recebendo diploma, jurando o juramento de Hipócrates, eu chorei que nem criança. Parecia que todo o sacrifício tinha valido a pena. Ele me abraçou naquele dia e disse: Pai, agora é minha vez de cuidar do Senhor. O Senhor não vai precisar trabalhar mais um dia sequer na vida. Eu vou te dar a melhor velhice que um pai pode ter. Essas palavras ficaram gravadas na minha memória. Eu acreditei piamente nelas. Tanto que 2 anos depois, quando apareceu uma oportunidade de eu me aposentar mais cedo, eu aceitei. Eu tinha 58 anos na época, podia ainda trabalhar mais alguns anos, mas o Rafael insistiu: Pai, se aposenta. Vem morar comigo. Eu tô ganhando bem, já sou médico formado, já tenho consultório. Vem ficar comigo. Ele tinha acabado de casar com a Juliana, uma moça que parecia ser legal, educada, de família boa. Eu conheci ela durante o namoro e nunca tive nada contra. Mas agora, olhando para trás, eu vejo sinais que eu deveria ter percebido antes. Sinais pequenos, quase imperceptíveis, mas que estavam ali. Por exemplo, quando o Rafael falava de mim perto dela, ela ficava meio desconfortável. Ou quando eu ia jantar na casa deles, ela atendia no automático, sabe? Educada, mas fria. Mas eu botava na conta de timidez, de ser reservada. Nunca passou pela minha cabeça que ela simplesmente não queria minha presença por perto. Enfim, eu me aposentei e fui morar com eles. Vendi minha casa, aquela mesma que eu tinha colocado como garantia no empréstimo. Com o dinheiro da venda, paguei tudo que eu devia e ainda sobrou uma quantia boa. Eu dei metade desse dinheiro pro Rafael. Era tipo uns 200 mil reais. Eu disse para ele: Filho, pega esse dinheiro, investe, usa para melhorar a vida de vocês. Eu não preciso de muito, só quero ficar perto de você. Ele ficou emocionado, me agradeceu, disse que ia guardar tudo direitinho. A Juliana, que estava do lado, deu um sorriso amarelo. Eu percebi, mas de novo, ignorei.
Pensava que era só impressão minha. Os primeiros meses morando com eles foram até bons. Eu tinha meu quarto, ficava lá quieto, não atrapalhava em nada. Ajudava nas despesas da casa com minha aposentadoria, comprava comida, pagava conta de luz, essas coisas. Eu não queria ser um peso. Sempre fui independente, sempre trabalhei, então para mim era importante contribuir. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. A Juliana começou a fazer comentários. Coisas sutis no começo. Nossa, quanta roupa para lavar, quando eu colocava minhas coisas para lavar junto com as deles. Ou então, a conta de luz veio alta esse mês, olhando para mim como se fosse culpa minha. Pequenas indiretas que foram aumentando. O Rafael começou a trabalhar cada vez mais. Ele tinha o consultório, mas também fazia plantão no hospital, cirurgias, um monte de coisa. Eu entendia, médico trabalha muito mesmo. Mas parecia que ele estava evitando ficar em casa. Saia cedo, voltava tarde, e quando estava em casa, estava sempre cansado, sem paciência para conversar. Foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. A Juliana começou a me tratar diferente. Não era mais educada, era fria mesmo. Mal falava comigo. Quando o Rafael estava em casa, ela até disfarçava, mas quando ele saía, era outra pessoa. Reclamava de tudo. Seu quarto tá bagunçado, você deixou a luz do banheiro acesa, você comeu a sobremesa que eu tinha guardado. Coisas pequenas, mas que iam me corroendo por dentro. Teve um dia que eu ouvi ela falando no telefone com alguém, provavelmente a mãe dela. Ela não sabia que eu estava na sala. Ela estava na cozinha e disse: "Mãe, eu não aguento mais. Ele tá aqui o dia inteiro, não faz nada, só fica assistindo televisão. Eu me casei para ter minha casa, não para cuidar de velho." Aquilo ali me partiu o coração. Eu não era velho, eu tinha 58 anos, estava saudável, não dava trabalho nenhum. Eu pensei em conversar com o Rafael sobre isso, mas ele estava tão distante que eu não sabia nem como começar. Toda vez que eu tentava puxar assunto, ele dizia que estava cansado, que a gente conversava depois. Só que esse depois nunca chegava. As coisas foram piorando. A Juliana começou a me excluir de tudo. Quando tinha jantar, ela fazia comida para ela e pro Rafael, e deixava uma marmitex para mim, daquelas de restaurante. Quando eles recebiam visita, ela pedia para eu ficar no meu quarto. "É que o pessoal vai ficar na sala e pode ficar apertado", ela dizia. Mas eu sabia que não era isso. Ela tinha vergonha de mim. Eu comecei a ficar deprimido. Ficava no meu quarto o dia todo, só saía para comer e ir no banheiro. Parei de assistir televisão na sala porque via que incomodava. Parei de sentar à mesa no jantar porque percebia o desconforto dela. Eu estava virando um fantasma na própria casa. Foi nessa época que meu joelho começou a doer. No começo era uma dorzinha leve, mas foi piorando. Fui no médico, fizeram exames, e descobriram que eu precisava fazer uma cirurgia no quadril. Era uma cirurgia séria, ia precisar de repouso, de fisioterapia, de cuidados. Quando eu contei pro Rafael, ele ficou preocupado. Disse que ia me ajudar, que eu não precisava me preocupar com nada. Mas a reação da Juliana foi completamente diferente. Ela ficou nervosa, estressada. Começou a dizer que não tinha como cuidar de mim, que ela trabalhava também, que não tinha tempo para isso. O Rafael tentou acalmar ela, disse que eles iam dar um jeito, mas eu via que ele estava dividido entre mim e a mulher dele. Foi aí que eu tive uma ideia. Não sei exatamente o que me deu esse insight, mas algo dentro de mim disse: "Ricardo, você precisa se proteger. Você precisa ter provas do que está acontecendo aqui." Eu sou engenheiro, sempre fui uma pessoa prática, que resolve problemas. E eu sabia que se as coisas continuassem daquele jeito, uma hora eu ia ser colocado para fora daquela casa sem ter como me defender. Então eu comprei uma câmera pequena, daquelas de segurança, que grava tudo. Coloquei ela no meu quarto, discretamente, em cima de uma estante, apontada para a porta. Sempre que eu saía do quarto, eu deixava ela ligada. E também comprei um gravador de voz pequeno, que eu levava no bolso. Comecei a gravar as conversas, principalmente quando o Rafael ou a Juliana vinham falar comigo. No começo eu me senti mal fazendo isso, parecia que eu estava sendo desleal. Mas aí eu pensava, desleal com quem? Com as pessoas que estavam me tratando que nem lixo? Que estavam fazendo eu me sentir um estorvo? Não.
Eu tinha o direito de me proteger. E foi ótimo eu ter tomado essa decisão, porque o que aconteceu depois foi pior do que eu podia imaginar. Chegou o dia da cirurgia. Eu fiquei internado por uma semana. Durante esse tempo, o Rafael me visitou 2 vezes. 2 vezes em 7 dias. E sempre ficava 15, 20 minutos no máximo. A Juliana não apareceu nenhuma vez. Nenhuma. Nem para saber se eu estava vivo. Quando eu recebi alta, o Rafael foi me buscar. No caminho de volta, ele estava quieto demais. Eu tentava conversar, mas ele só respondia com monossílabos. Quando chegamos em casa, a Juliana estava lá, mas nem veio me cumprimentar. Ficou na cozinha. Eu fui pro meu quarto, que era onde eu ia ficar de repouso. Liguei a câmera discretamente. Eu mal conseguia andar sozinho, precisava de ajuda para tudo. Para ir no banheiro, para tomar banho, para me vestir. Eu sabia que ia dar trabalho, mas era meu filho. Eu tinha cuidado dele a vida inteira. Agora era a vez dele me cuidar. Mas não foi isso que aconteceu. Naquela mesma noite, eu ouvi eles discutindo no quarto deles. A parede era fina, dava para ouvir tudo. A Juliana estava gritando: "Eu não vou cuidar dele. Eu não sou enfermeira. Você prometeu que isso não ia atrapalhar nossa vida." E o Rafael tentando acalmar: "Amor, é só por uns meses. Ele precisa de ajuda." E ela: "Uns meses? E depois? Ele vai ficar aqui para sempre? Eu não casei para isso." Eu fiquei ouvindo aquilo ali, deitado na cama, sem conseguir nem me mexer direito, sentindo uma dor no peito maior do que a dor da cirurgia. Aquilo não era só ingratidão, era crueldade. No dia seguinte, a coisa ficou clara. A Juliana não entrou no meu quarto nem uma vez. O Rafael saiu cedo pro trabalho e voltou só de noite. Eu fiquei o dia inteiro sozinho, com fome, com sede, precisando ir no banheiro. Tive que me arrastar até a cozinha para pegar água. Foi humilhante. Quando o Rafael chegou, eu tentei conversar com ele. Disse que precisava de ajuda, que não estava conseguindo fazer as coisas sozinho. Ele disse que ia arranjar uma enfermeira, mas que ia demorar uns dias. Uns dias que para mim pareciam uma eternidade. Foi nesse período que eu gravei as coisas mais importantes. Porque a Juliana, vendo que eu estava completamente dependente, começou a mostrar quem ela realmente era. Ela entrava no meu quarto e soltava umas verdades. "Você acha que vai ficar aqui para sempre? Se depender de mim, você vai embora logo." Ou então: "O Rafael é muito bonzinho, mas eu não sou. Eu vou fazer ele te colocar para fora daqui." E o pior, ela começou a manipular o Rafael. Eu ouvi ela falando para ele: "Amor, seu pai tem dinheiro. Ele tem aposentadoria. Ele pode pagar uma casa de repouso, um lugar onde vão cuidar bem dele. Aqui ele não tem o cuidado que precisa." Ela estava convencendo meu filho de que me mandar embora era o melhor para mim, quando na verdade era só para tirar eu da frente. E sabe o que mais me doeu? O Rafael começou a concordar com ela. Eu via meu filho, que um dia prometeu cuidar de mim, sendo manipulado por aquela mulher. Ele começou a falar de casa de repouso, de alternativas melhores para minha recuperação. Mas eu sabia que não era isso. Era só uma desculpa para me abandonar. Teve um dia específico que mudou tudo. Eu já estava um pouco melhor, conseguia andar com muletas. O Rafael chegou em casa mais cedo, o que era raro. Ele veio no meu quarto, sentou na cadeira e olhou para mim com uma cara que eu nunca tinha visto. Era uma mistura de culpa, cansaço e determinação. E foi aí que ele disse aquelas palavras que eu mencionei no começo: "Pai, eu não posso mais cuidar do Senhor. A vida tá difícil demais para mim." Eu olhei para ele, incrédulo. "Como assim, filho? Você prometeu. Você disse que ia cuidar de mim." Ele desviou o olhar. "Eu sei, pai. Mas as coisas mudaram. A Juliana não tá bem. Esse estresse todo tá fazendo mal para ela. E eu preciso pensar na minha família." "E eu não sou sua família?" eu perguntei, sentindo as lágrimas virem. "É, pai. Mas o senhor tem que entender. O senhor tem aposentadoria, tem dinheiro, pode morar sozinho, pode contratar alguém para ajudar. Aqui tá ficando insustentável." "Insustentável? Rafael, eu te criei sozinho.
Eu trabalhei 40 anos para te dar tudo. Paguei tua faculdade inteira. Te dei 200 mil reais quando vim morar aqui. E agora você vem me dizer que sou insustentável? Ele ficou em silêncio. A culpa era visível no rosto dele, mas não foi suficiente para fazê-lo mudar de ideia. O senhor tem 2 semanas para arrumar um lugar, ele disse, levantando da cadeira. Eu vou ajudar financeiramente no começo, até o senhor se estabilizar. 2 semanas? Eu mal conseguia acreditar. Rafael, eu mal consigo andar. Como é que eu vou arrumar um lugar em 2 semanas? O senhor vai dar um jeito, pai. Sempre deu. E ele saiu do quarto. Eu fiquei ali, sentado na cama, chorando. Chorando pela ingratidão, pela injustiça, pela dor de ser abandonado pelo próprio filho. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim já sabia o que fazer. Porque eu tinha tudo gravado. Cada palavra, cada momento de abandono, cada promessa quebrada. Tava tudo ali, registrado. Nos dias seguintes, eu fui atrás de um advogado. Não foi fácil, porque eu mal conseguia sair de casa, mas dei um jeito. Marquei uma consulta e levei todos os vídeos e áudios que eu tinha gravado. O advogado, um senhor experiente, ficou 2 horas assistindo e ouvindo tudo. Quando terminou, ele olhou para mim e disse: Senhor Ricardo, o senhor tem um caso forte aqui. Muito forte. Ele me explicou que tinha uma coisa chamada abandono afetivo material, que quando um filho se compromete a cuidar do pai, especialmente quando recebeu bens ou dinheiro para isso, e depois abandona, isso pode dar cadeia. Pode dar processo. Pode dar muita dor de cabeça. Mas eu não quero que meu filho vá para a cadeia, eu disse. Eu só quero justiça. Quero que ele entenda o que fez. A gente vai fazer o seguinte, o advogado disse. Vamos entrar com uma ação. Vamos pedir que ele cumpra a promessa de cuidar do senhor, ou que devolva o dinheiro que o senhor deu a ele, com correção, para que o senhor possa se manter. E vamos pedir danos morais pelo sofrimento que o senhor passou. Eu concordei. Assinei os papéis ali mesmo. 3 dias depois, o Rafael recebeu a notificação do processo. Ele ficou branco quando viu. Veio até meu quarto, com o papel na mão, tremendo de raiva. O senhor tá me processando? Tá processando o próprio filho? Você quebrou sua promessa, Rafael. Eu disse, calmo. Você me abandonou quando eu mais precisava. Você pegou meu dinheiro, se beneficiou de tudo que eu fiz por você, e na primeira dificuldade, me jogou fora. Eu só tô pedindo justiça. Isso vai acabar comigo. Minha carreira, minha reputação. Devia ter pensado nisso antes, eu respondi. Ele saiu batendo a porta. Eu ouvi ele e a Juliana discutindo, ela gritando que aquilo era um absurdo, que eu era um velho manipulador, que eles tinham que me colocar para fora imediatamente. Mas agora tinha uma ordem judicial. Eles não podiam me expulsar até o processo acabar. O processo levou alguns meses. Durante esse tempo, a convivência na casa foi um inferno. Ninguém falava comigo. Eles me tratavam como se eu fosse invisível. Mas eu aguentei firme, porque sabia que a verdade ia aparecer. Chegou o dia da audiência. Eu fui pro tribunal, ainda andando com dificuldade. O Rafael estava lá com a Juliana e o advogado deles. Ele nem olhou na minha cara. A juíza, uma mulher séria de uns 50 anos, pediu para cada lado apresentar seus argumentos. O advogado do Rafael tentou pintar um quadro onde eu era um pai ausente, difícil, que causava problemas no casamento deles. Disse que o Rafael tinha tentado me ajudar, mas que minha presença estava destruindo a família dele. Falou que eu tinha dinheiro suficiente para viver sozinho e que estava usando a situação para manipular meu filho. Quando foi a vez do meu advogado, ele simplesmente pediu para exibir os vídeos. A juíza concordou. Colocaram um telão ali na sala de audiência e começaram a passar. Primeiro, mostrou as gravações da Juliana entrando no meu quarto e me distratando. Ela dizendo que ia fazer o Rafael me colocar para fora. Ela falando que eu era um estorvo. A câmera pegou tudo, com data, hora. Ela não podia negar. Depois, mostraram os áudios do Rafael dizendo que não podia mais cuidar de mim, me dando 2 semanas para sair. Mostraram a discussão deles no quarto, onde a Juliana falava que não era enfermeira. Mostraram também mensagens de texto que o Rafael tinha mandado para amigos, reclamando de mim, dizendo que eu estava sugando a vida dele. Mas o pior,
O que realmente mudou tudo foi o vídeo da promessa. Porque eu tinha guardado um vídeo, gravado anos atrás, no dia da formatura dele. Naquele dia, minha mão estava tremendo de emoção e acabei gravando um pedacinho onde o Rafael estava falando comigo. Naquele vídeo, ele dizia, com todas as letras: Pai, a partir de agora, eu vou cuidar do Senhor. O Senhor não precisa se preocupar com nada. Eu prometo que vou dar ao Senhor a melhor velhice possível. É uma dívida que eu nunca vou conseguir pagar. Quando esse vídeo acabou de passar, a sala ficou em silêncio. A juíza olhou para o Rafael com uma expressão de decepção. O Rafael estava com a cabeça baixa. A Juliana estava vermelha de vergonha. Meu advogado então mostrou os comprovantes de pagamento da faculdade, os empréstimos que eu tinha feito, a venda da minha casa, o comprovante de transferência dos R$200 mil para o Rafael. Mostrou tudo. Provou que eu tinha sacrificado minha vida toda pelo meu filho, e que ele tinha feito uma promessa clara de retribuir esse cuidado. A juíza pediu um intervalo. Ficamos esperando por 40 minutos. Quando ela voltou, o olhar dela era duro. Ela começou a falar, e cada palavra era uma sentença. Eu estou nessa profissão há 25 anos, ela disse, e já vi muitos casos de abandono, de ingratidão, de quebra de compromissos. Mas esse caso aqui me tocou de uma forma especial. Porque não é só sobre dinheiro. É sobre promessas. É sobre honra. É sobre reconhecer o sacrifício de quem te deu tudo. Ela olhou diretamente pro Rafael. Doutor Rafael, o senhor é médico. O senhor faz um juramento quando se forma. O senhor promete cuidar das pessoas, aliviar o sofrimento, não causar dano. Como é que o senhor pode fazer isso com estranhos, mas não consegue fazer com o próprio pai? O pai que se sacrificou para que o senhor tivesse essa profissão? O Rafael não respondeu. Tava com os olhos cheios de lágrimas. As provas apresentadas aqui são claras e contundentes, ela continuou. Os vídeos e áudios mostram não só abandono material, mas também psicológico. Mostram humilhação, descaso, crueldade. E o pior, mostram uma promessa feita e conscientemente quebrada. Ela pegou um papel e começou a ler a sentença. Portanto, determino que o réu, Rafael, cumpra imediatamente sua obrigação de cuidar do pai, fornecendo moradia digna, alimentação, cuidados médicos e afeto familiar. Caso o réu não deseje manter o autor em sua residência, deverá fornecer uma residência adequada e separada, além de custear todos os gastos do autor até o fim de sua vida. Além disso, ela continuou, condena o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$100 mil, pelos sofrimentos causados ao autor. E determino também a devolução, com correção monetária, dos R$200 mil que o autor entregou ao réu, tendo em vista que tal valor foi dado sob a promessa de cuidado mútuo, promessa essa que foi quebrada. A Juliana soltou um grito. O Rafael ficou pálido. O advogado deles tentou argumentar, mas a juíza foi firme. A decisão está tomada. Os vídeos não mentem. Os fatos não mentem. E essa corte não vai compactuar com esse tipo de comportamento. Quando saímos do tribunal, o Rafael veio até mim. Ele estava chorando. Pai, me desculpa. Me desculpa por tudo. Eu fui um covarde. Eu deixei a Juliana me manipular. Eu esqueci de tudo que o Senhor fez por mim. Eu olhei para ele. Não senti raiva. Não senti ódio. Só senti uma tristeza profunda. Rafael, eu não fiz isso para te punir. Eu fiz porque eu precisava me defender. Porque se eu não tivesse essas provas, ninguém ia acreditar em mim. Ia ser só a palavra de um velho contra a palavra de um médico bem-sucedido. Eu sei, pai. Eu sei. Você ainda pode consertar isso, eu disse. Você ainda pode ser o filho que eu criei. Mas vai depender de você. Passaram-se algumas semanas. O Rafael se separou da Juliana. Ele me disse que percebeu que ela nunca tinha me suportado, que ela só tinha interesse no dinheiro dele. E que quando viu que o processo ia custar caro, ela foi embora. Ele vendeu a casa e comprou duas, uma para ele e uma para mim, uma do lado da outra. Ele pagou os danos morais. Devolveu o dinheiro com correção. E mais importante, ele voltou a ser meu filho. Não do jeito que era antes, porque a confiança tinha rachado, mas ele estava tentando consertar. Hoje, um ano depois, a gente tem um relacionamento diferente.
A gente almoça junto aos domingos. Ele me ajuda quando eu preciso. Me leva no médico. Conversa comigo. Mas nunca mais vai ser como antes. Porque ele quebrou algo que é muito difícil de reconstruir. A segurança de saber que a pessoa que você ama vai estar ali quando você precisar. Vocês podem pensar que eu fui duro, que eu não devia ter processado meu próprio filho. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida. Quando você tem razão, quando você foi injustiçado, você não pode ficar quieto esperando que as pessoas façam certo. Porque muitas vezes, elas não vão fazer. Você tem que lutar pelo que é seu. Pelo que é justo. Essas gravações me salvaram. Se eu não tivesse tido a coragem de apertar o botão de gravar, eu estaria hoje vivendo numa casa de repouso qualquer, abandonado, sem dinheiro, sem dignidade. Mas eu tive coragem. E isso fez toda a diferença. Olhando para trás, eu vejo que a maior lição que eu tirei de tudo isso é que amor de pai é incondicional. Mas isso não significa que a gente tem que aceitar qualquer tratamento. A gente pode amar e ainda assim exigir respeito. A gente pode perdoar e ainda assim cobrar responsabilidade. O Rafael hoje entende isso. Ele me disse, há alguns meses, que o processo foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Porque o acordou. Porque mostrou para ele que tipo de pessoa ele estava se tornando. E isso, de certa forma, salvou não só minha vida, mas a dele também. Tem dias que eu fico pensando, e se eu não tivesse gravado? E se eu tivesse aceitado calado? Eu estaria sofrendo até hoje. Isso que eu estaria. Sem ter como provar minha verdade, sem ter como me defender. Porque a palavra de um velho contra a palavra de um médico jovem e bem-sucedido não vale nada nesse mundo. Mas eu tinha as provas. E quando o juiz viu aqueles vídeos, quando ele ouviu aqueles áudios, ele viu a verdade. Não a versão do Rafael, não a versão da Juliana, mas a verdade crua, sem filtro, sem enfeite. E a verdade sempre prevalece. Sempre. Então, se vocês que estão me ouvindo estão passando por algo parecido, se vocês estão sendo maltratados, abandonados, desrespeitados pela própria família, meu conselho é, guardem provas. Gravem conversas. Guardem mensagens. Porque a memória das pessoas é curta e conveniente. Mas um vídeo, um áudio, uma mensagem, isso não mente. Isso tá ali, concreto, irrefutável. E não tenham medo de buscar justiça. Não importa se é seu filho, sua filha, seu neto, quem for. Se a pessoa te fez uma promessa e quebrou, se a pessoa te maltratou, se a pessoa te abandonou na hora que você mais precisou, você tem o direito de cobrar. Você tem o direito de exigir o mínimo de decência e respeito. Eu sei que processar o próprio filho não é fácil. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida. Mais difícil até do que trabalhar 12 horas por dia para criá-lo. Porque era mexer com sentimentos, com laços de sangue, com expectativas. Mas era necessário. E eu faria de novo se precisasse. Hoje eu vivo numa casa confortável, tenho minha independência, tenho minha dignidade de volta. O Rafael me respeita de novo, não por obrigação, mas porque ele entendeu o valor do que eu fiz por ele. E a Juliana? Bem, ela desapareceu da nossa vida. Soube que ela casou de novo, com outro médico. Provavelmente está fazendo a mesma coisa com a família dele. Mas isso não é mais problema meu. Meu problema era recuperar minha vida. E eu consegui. Com coragem, com inteligência e com provas. Muitas provas. Às vezes as pessoas me perguntam se eu perdoei o Rafael. E eu digo, sim, eu perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a confiar cegamente. Significa liberar o rancor, mas manter a sabedoria. Significa dar uma segunda chance, mas com os olhos bem abertos. E é assim que eu vivo hoje. Com os olhos abertos. Com o coração mais protegido. Com a consciência tranquila de quem lutou pelo que era certo. E com a satisfação de saber que, quando a injustiça bateu na minha porta, eu não abaixei a cabeça. Eu levantei, juntei minhas provas e fui para a guerra. E quando o juiz viu aqueles vídeos, quando ele ouviu aquela promessa quebrada, quando ele viu meu sofrimento registrado em cada gravação, ele não teve dúvida. A justiça foi feita. E eu pude, finalmente, depois de meses de humilhação e dor, levantar a cabeça de novo. Porque a verdade, meus amigos, sempre vence. Pode demorar, pode ser difícil, pode ser doloroso. Mas no final,
A verdade sempre vence. E eu tô aqui, vivo, inteiro, digno, para provar isso. Então fica a mensagem. Nunca deixe ninguém te fazer sentir menos do que você é. Nunca aceitem ser tratados como lixo, especialmente pela própria família. E se precisarem lutar, lutem. Mas lutem com inteligência. Lutem com provas. Porque sem provas, é só sua palavra contra a palavra deles. Mas com provas, a verdade fala mais alto. Foi isso que eu fiz. Foi isso que me salvou. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Mas deixe eu contar mais alguns detalhes que são importantes para vocês entenderem a dimensão de tudo isso. Porque não foi só uma questão de gravar e processar. Foi um processo longo, doloroso, cheio de momentos em que eu pensei em desistir. Depois que o Rafael me deu aquele ultimato das 2 semanas, eu passei várias noites sem dormir. Ficava ali deitado na cama, olhando pro teto, repassando toda a minha vida. Cada sacrifício, cada escolha, cada momento em que eu poderia ter feito diferente. E sabe o que mais me corroía? Não era nem a ingratidão do Rafael. Era a sensação de ter falhado como pai. Eu ficava me perguntando, onde foi que eu errei? Em que momento eu criei um filho capaz de me abandonar assim? Será que eu fui permissivo demais? Será que eu dei tudo de mão beijada e não ensinei o valor das coisas? Essas perguntas me atormentavam, porque todo pai quer acreditar que fez o melhor possível. Mas aí eu conversava comigo mesmo. Eu lembrava de todas as vezes que eu sentei com o Rafael para ensinar valores. Eu lembrava das conversas sobre gratidão, sobre família, sobre cuidar uns dos outros. Eu não tinha sido um pai ausente. Pelo contrário, eu tinha sido presente demais, talvez até protetivo demais. E é aí que está o problema. Porque quando você protege demais, quando você facilita demais, a pessoa não aprende a valorizar. O Rafael nunca passou necessidade. Nunca teve que trabalhar enquanto estudava. Nunca teve que escolher entre pagar uma conta e comer. Eu fiz tudo por ele. E talvez, só talvez, isso tenha criado nele uma sensação de que as coisas são fáceis, de que ele merece tudo sem precisar retribuir nada. Mas mesmo assim, mesmo entendendo isso, eu não podia aceitar o abandono. Porque uma coisa é a pessoa ser mimada, outra coisa é ser cruel. E o que ele estava fazendo comigo era crueldade pura. Teve um episódio específico que eu ainda não contei e que foi decisivo para eu tomar a decisão de processar. Foi uns 3 dias antes de eu ir no advogado. Eu estava no meu quarto, tentando me levantar para ir no banheiro. Meu quadril doía muito ainda. A fisioterapia mal tinha começado. Eu tentei me apoiar nas muletas, mas acabei caindo. Bati o joelho no chão com força e gritei de dor. O Rafael e a Juliana estavam na sala, assistindo televisão. Eu sei porque eu ouvia o barulho. Eu gritei, chamei por ajuda. Rafael, me ajuda aqui. Fiquei ali no chão, não conseguindo me levantar sozinho, com dor, me sentindo completamente inútil. E sabe quanto tempo demorou para alguém vir? 15 minutos. 15 minutos eternos, onde eu fiquei ali caído, humilhado, chorando de dor e de raiva. Quando o Rafael finalmente apareceu, ele não veio sozinho. Trouxe a Juliana junto. E sabe o que ela fez? Ficou parada na porta, de braços cruzados, com uma cara de desgosto. Como se eu tivesse caído de propósito só para incomodar ela. O Rafael me ajudou a levantar, mas fez aquilo com uma pressa, com um descaso, que deixou claro que ele estava fazendo aquilo como uma obrigação chata, não porque se importava. Quando eu finalmente estava de pé de novo, apoiado nas muletas, a Juliana soltou uma frase que ficou gravada na minha memória. Isso vai virar rotina. A gente não vai conseguir viver assim. E saiu do quarto. O Rafael ficou ali mais uns segundos, olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar, e disse, pai, eu acho que o senhor realmente precisa de cuidados profissionais. Isso aqui não tá funcionando. Aquilo ali foi a gota d'água. Porque não era sobre eu precisar de cuidados profissionais. Era sobre eles não quererem me cuidar. Era sobre eu ser um inconveniente, um estorvo, um peso que eles queriam tirar de cima deles o mais rápido possível. Naquela noite, depois que eles voltaram para a sala, eu liguei a câmera do meu quarto e gravei um vídeo falando. Eu queria registrar como eu estava me sentindo naquele momento. Eu disse, olhando diretamente para a câmera, hoje eu caí. Fiquei 15 minutos no chão pedindo ajuda.
E quando meu filho veio me ajudar, ele deixou claro que eu estava atrapalhando a vida dele. Eu não sei como eu cheguei nesse ponto. Não sei como um filho que eu criei com tanto amor é capaz de me tratar assim. Mas eu tô gravando isso porque eu preciso de provas. Porque se eu não tiver provas, ninguém vai acreditar que um médico, um filho aparentemente bom, é capaz de abandonar o próprio pai. Esse vídeo foi uma das provas mais importantes no processo. Porque mostrava meu estado emocional. Mostrava que eu não estava inventando nada, que eu estava realmente sofrendo. E a juíza comentou sobre isso na sentença. Ela disse que aquele vídeo tinha tocado ela profundamente, porque era a confissão de um pai desesperado, sem ninguém para recorrer. Outra coisa que eu não mencionei ainda é que durante esse período todo, eu tentei falar com outras pessoas da família. Eu tenho 2 irmãos, o Marcelo e a Teresa. Liguei para eles, contei o que estava acontecendo. Sabe o que eles disseram? Ricardo, você deve estar exagerando. O Rafael sempre foi um bom menino. Deve ter algum mal-entendido aí. Eles não acreditaram em mim. Acharam que eu estava sendo dramático, que eu estava querendo atenção. Isso me fez perceber uma coisa: as pessoas sempre vão duvidar da vítima. Sempre vão achar que tem 2 lados na história. E geralmente vão ficar do lado de quem parece mais bem-sucedido, mais confiável aos olhos da sociedade. Um médico jovem versus um senhor aposentado? Óbvio que vão acreditar no médico. Por isso que as gravações eram tão importantes. Porque elas tiravam qualquer dúvida. Não tinha como dizer que eu estava exagerando quando tinha um vídeo da Juliana me distratando. Não tinha como dizer que era mal entendido quando tinha um áudio do Rafael dizendo que eu tinha 2 semanas para sair. Quando o processo começou, meus irmãos mudaram completamente de postura. Depois que viram as provas, eles vieram me pedir desculpas. A Teresa chorou, disse que tinha vergonha de não ter acreditado em mim. O Marcelo ficou revoltado com o Rafael, disse que ia ter uma conversa séria com ele. Mas eu agradeci e disse que não era mais necessário. O estrago já tinha sido feito. Isso me ensinou outra lição importante. Não espere que as pessoas acreditem em você só porque você é da família. Muitas vezes, a própria família é a primeira a duvidar. Por isso, tenha provas. Sempre. Porque a verdade sem evidências vira apenas mais uma versão dos fatos. Durante o processo, teve momentos muito tensos. O advogado do Rafael tentou de tudo para desacreditar minhas gravações. Disse que eu tinha gravado sem consentimento, que isso era ilegal. Mas meu advogado mostrou que, no caso de autodefesa, quando você está protegendo seus direitos em sua própria residência, a gravação é permitida. Principalmente quando você está sendo ameaçado ou maltratado. Eles tentaram também argumentar que eu tinha editado os vídeos, que eu tinha tirado coisas de contexto. Mas todas as gravações tinham data, hora, e eram contínuas. Não tinha cortes, não tinha edição. Era tudo bruto, cru, real. E isso pesou muito a meu favor. Teve um momento na audiência que foi particularmente difícil. A juíza pediu para passar o vídeo de quando eu caio no quarto. Ver aquilo de novo, na frente de todo mundo, me fez reviver toda aquela dor. Ver eu gritando por ajuda, ver os 15 minutos passando no cronômetro do vídeo, ver meu desespero. Eu tive que sair da sala por uns minutos porque não aguentei. Mas quando eu voltei, a juíza estava com os olhos vermelhos. Ela tinha se emocionado. E o Rafael também estava chorando. Acho que foi naquele momento que ele realmente entendeu a gravidade do que tinha feito. Não era só sobre me colocar para fora de casa. Era sobre me deixar sozinho, vulnerável, sem ninguém, na hora que eu mais precisava. Depois da sentença, nos dias seguintes, eu recebi várias ligações. Algumas de pessoas apoiando, outras criticando. Teve gente que disse que eu tinha feito certo, que mais pais deviam ter essa coragem. Teve gente que disse que eu tinha destruído a vida do meu filho, que eu era vingativo, que família não se processa. Mas sabe o que eu percebi? Que cada pessoa julga de acordo com suas próprias experiências. Quem já passou por abandono, quem já foi traído pela própria família, entendeu perfeitamente minha atitude. Quem nunca passou, quem sempre teve família perfeita e unida, não conseguia compreender. E tudo bem. Eu não fiz aquilo para agradar ninguém. Eu fiz para me defender, para recuperar minha dignidade, para mostrar que mesmo sendo velho, mesmo estando vulnerável, eu ainda tinha voz, eu ainda tinha direitos, eu ainda tinha valor.
Uma coisa interessante que aconteceu foi que vários advogados me procuraram depois. Queriam usar meu caso como exemplo em palestras, em artigos, em aulas de direito de família. Porque era um caso emblemático de como as provas documentais podem mudar completamente o rumo de um processo. Eu autorizei, desde que meu nome completo não fosse divulgado. Queria que minha história ajudasse outras pessoas, mas sem expor minha privacidade completamente. E realmente ajudou. Recebi mensagens de várias pessoas dizendo que depois de ouvir sobre meu caso, tiveram coragem de denunciar abusos, de buscar justiça, de não aceitar mais serem maltratadas. Isso me deu um propósito. Transformou minha dor em algo útil, em algo que podia ajudar outros. O relacionamento com Rafael hoje, um ano depois, é complexo. A gente se fala, se vê, mas tem uma barreira invisível ali. Tem coisas que a gente não fala sobre. Tem assuntos que a gente evita. A Juliana, por exemplo, é um nome que nunca é mencionado. Ele se separou dela, mas nunca me deu detalhes sobre como foi. E eu não pergunto, porque não é mais da minha conta. Ele cumpre tudo que a juíza determinou. Paga minhas contas, me leva no médico quando preciso, almoça comigo aos domingos. Mas faz tudo com um ar de culpa permanente. Eu vejo nos olhos dele que ele carrega isso como um peso. E parte de mim sente pena. Mas outra parte sabe que esse peso é necessário. É o peso da responsabilidade, da consequência dos próprios atos. Teve um domingo, há uns 3 meses, que ele chegou para nosso almoço com um presente. Era um álbum de fotos que ele tinha montado. Fotos da infância dele, de momentos que a gente passou juntos. Tinha foto de quando eu ensinei ele a andar de bicicleta. Foto do primeiro dia de aula. Foto da formatura do ensino médio. Foto do dia que ele entrou na faculdade. Foto da formatura de medicina. Ele me entregou o álbum com as mãos tremendo e disse: "Pai, eu montei isso para não esquecer. Para não esquecer de tudo que o Senhor fez por mim. Para não esquecer de quem eu devo ser." Eu peguei o álbum, folheei, e as lágrimas vieram. Porque aquelas fotos mostravam uma história de amor, de dedicação, de cumplicidade que tinha existido entre nós. A gente pode reconstruir isso, eu disse para ele. Não vai ser igual, mas pode ser bom de novo. Só depende de você continuar tentando. Ele acenou com a cabeça, limpou as lágrimas, e a gente almoçou em silêncio naquele dia. Mas era um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio pesado, carregado de ressentimento. Era um silêncio de compreensão mútua, de cura lenta mas real. Eu guardo aquele álbum até hoje. Olho para ele às vezes, quando bate a saudade do que a gente foi um dia. E me lembro de que nem tudo tá perdido. Que ainda tem esperança. Que ainda dá para consertar, mesmo que seja só um pouco. Uma coisa que mudou muito em mim depois de tudo isso foi minha visão sobre relacionamentos familiares. Antes, eu acreditava piamente que sangue é sangue, que família é sagrada, que a gente tem que perdoar sempre, que a gente tem que aceitar tudo. Hoje eu entendo que isso não é verdade. Família também tem que merecer nosso respeito. Família também precisa cuidar da gente. E quando família não faz isso, quando família maltrata, quando família abandona, a gente tem o direito de se afastar, de se proteger, de cobrar. Isso não significa deixar de amar. Eu nunca deixei de amar o Rafael. Mas significa estabelecer limites. Significa dizer: eu te amo, mas não vou aceitar que você me trate mal. Eu te amo, mas vou exigir o mínimo de respeito e consideração. Isso é amor próprio. E amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. Hoje, quando eu sento aqui na minha casa, olhando pela janela, vendo o sol se pôr, eu me sinto em paz. Não é uma paz completa, porque ainda tem cicatrizes, ainda tem mágoas. Mas é uma paz de quem fez o que tinha que fazer. De quem lutou pela própria dignidade. De quem não se deixou destruir. Tem dias que eu penso no que seria de mim se eu não tivesse tido a coragem de gravar, de processar, de lutar. Provavelmente eu estaria hoje numa casa de repouso barata, esquecido, sozinho, vivendo com o mínimo da aposentadoria. Porque o Rafael não ia me ajudar. Ele tinha deixado isso claro. E a Juliana muito menos. Mas eu não tô lá. Eu tô aqui, na minha casa, com minha independência, com minha dignidade restaurada. E isso vale mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer sentença judicial. É a sensação de que eu não sou uma vítima passiva.
Eu sou alguém que lutou e venceu. E para vocês que estão me ouvindo, que talvez estão passando por algo parecido, eu quero deixar claro uma coisa: não é fácil. Lutar contra a própria família não é fácil. Ter que provar que você está sendo maltratado não é fácil. Ter que ir num tribunal e expor sua dor para estranhos não é fácil. Mas às vezes, é necessário. Porque a alternativa é pior. A alternativa é viver no sofrimento, na injustiça, na humilhação. E vocês merecem mais do que isso. Todo mundo merece ser tratado com respeito, principalmente na velhice, principalmente quando a gente está vulnerável, principalmente quando a gente precisa de ajuda. Não importa o que vocês fizeram ou deixaram de fazer na vida. Vocês têm o direito de viver com dignidade. Se tem uma coisa que eu gostaria que vocês levassem dessa minha história é isso: não tenham medo de se defender. Não tenham medo de buscar justiça. E principalmente, não tenham medo de documentar tudo. Porque a verdade precisa de evidências para ser reconhecida. E as evidências estão aí, ao nosso alcance. Um celular, um gravador, uma câmera. Ferramentas simples que podem mudar completamente sua vida. Eu uso meu celular até hoje para gravar conversas importantes. Não porque eu não confio nas pessoas, mas porque eu aprendi que confiar cegamente é perigoso. É melhor ter e não precisar, do que precisar e não ter. E se um dia alguém tentar me prejudicar de novo, eu vou ter como me defender. Essa é minha história. Uma história de abandono, de luta, de justiça e de reconstrução. Uma história que eu nunca imaginei que ia viver, mas que me ensinou mais sobre mim mesmo do que qualquer outra experiência. Me ensinou que eu sou mais forte do que eu pensava. Que eu sou capaz de tomar decisões difíceis quando necessário. E que eu mereço ser tratado com respeito, não importa a idade que eu tenha. E o Rafael? Bem, ele está aprendendo também. Aprendendo que ações têm consequências. Que promessas devem ser cumpridas. Que família não é só sobre receber, é sobre dar também. E que amor verdadeiro se prova não nas horas boas, mas nas horas difíceis. Talvez um dia a gente volte a ter aquela relação que a gente tinha antes. Talvez não. Mas uma coisa é certa: a gente tem uma relação honesta agora. Uma relação baseada não em promessas vazias, mas em ações concretas. E isso, de certa forma, é melhor do que aquela ilusão que a gente tinha antes. Então é isso. Essa é minha mensagem para vocês. Lutem por vocês mesmos. Documentem tudo. Busquem justiça quando necessário. E nunca, nunca aceitem ser tratados como menos do que vocês são. Porque vocês são valiosos. Vocês são importantes. E vocês merecem viver bem, principalmente agora, nessa fase da vida que deveria ser de descanso e paz. E se a justiça precisar ser feita através de um tribunal, que assim seja. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é tratar mal quem cuidou de você a vida inteira. Vergonha é abandonar quem precisa de você. Vergonha é quebrar promessas sagradas. Eu não tenho vergonha do que fiz. Tenho orgulho. Orgulho de ter lutado. Orgulho de ter vencido. E orgulho de estar aqui hoje, inteiro, digno, forte, contando essa história para vocês. Mas tem mais uma coisa que eu preciso contar, porque acho que é importante vocês saberem de todos os detalhes. Depois que a sentença saiu, nos primeiros dias, eu achei que o Rafael ia simplesmente cumprir o que a juíza mandou e pronto. Mas não foi bem assim. Teve uma resistência inicial, uma tentativa de negociar, de achar uma brecha. O advogado dele entrou com recurso, tentando diminuir o valor dos danos morais. Argumentou que R$100.000 era muito, que o Rafael não tinha condições de pagar. Mas meu advogado apresentou os extratos bancários do Rafael. Mostrou que ele tinha uma conta com mais de R$500.000. Mostrou que ele ganhava bem, que tinha consultório próprio, que fazia cirurgias particulares. O recurso foi negado. Foi aí que o Rafael realmente entendeu que não tinha escapatória. Que ele ia ter que pagar, ia ter que cumprir, ia ter que assumir a responsabilidade. E sabe o que aconteceu? Ele foi lá em casa, sem avisar, bateu na minha porta. Quando eu abri, ele estava com uma cara péssima, olheiras fundas, barba por fazer. Pai, a gente precisa conversar, ele disse. Eu deixei ele entrar, ofereci café, mas ele recusou. Sentou no sofá e ficou ali, cabeça baixa, mãos tremendo. Eu tô destruído, ele disse. Não consigo dormir, não consigo trabalhar direito.
Fico pensando em como eu cheguei nesse ponto. Eu ouvi ele em silêncio. Ele continuou: a Juliana já foi embora. Pegou as coisas dela e foi. Disse que não ia ficar com um homem que tinha que pagar 100 mil reais pro próprio pai. Que isso era ridículo. E sabe o que mais? Eu percebi que ela estava certa sobre uma coisa. Isso é ridículo. Mas não pelo motivo que ela pensa. É ridículo porque eu não devia ter chegado nesse ponto. Não devia ter deixado acontecer. Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Pai, eu sei que pedir desculpas não apaga o que eu fiz. Sei que não conserta nada. Mas eu preciso que o Senhor saiba que eu me arrependo. Me arrependo profundamente. E não é por causa do dinheiro, não é por causa da sentença. É porque eu olho para trás e vejo que eu me perdi. Eu deixei aquela mulher me transformar numa pessoa que eu não reconheço. Rafael, eu disse, eu aceito suas desculpas. Mas você precisa entender uma coisa. Desculpas sem mudança não significam nada. O que eu preciso de você não são palavras. São ações. É você ser o filho que eu criei. É você honrar as promessas que fez. Eu vou fazer isso, ele disse, com convicção. Vou fazer mais do que a juíza mandou. Vou te dar a velhice que eu prometi. Não porque sou obrigado, mas porque é o certo. E ele tem cumprido. Mas olha, não foi imediato. Teve um período de ajuste. Teve momentos em que eu via que ele estava fazendo as coisas no automático, por obrigação. Mas com o tempo, foi mudando. Foi se tornando mais genuíno. Hoje, quando ele me leva no médico, a gente conversa no caminho. Quando a gente almoça junto, ele pergunta sobre minha semana, sobre como eu tô me sentindo. Não é perfeito, mas é real. Uma coisa que ajudou muito na nossa reconstrução foi a terapia. Depois de tudo isso, eu comecei a fazer terapia. Eu precisava processar tudo o que tinha acontecido, precisava entender meus sentimentos, precisava aprender a perdoar sem esquecer. E o Rafael também começou. Ele me disse que o terapeuta dele sugeriu que a gente fizesse algumas sessões juntos, terapia familiar. Eu aceitei. Nessas sessões, a gente falou de coisas que nunca tinha falado antes. O Rafael confessou que sempre se sentiu pressionado para ser perfeito, para corresponder a todos os sacrifícios que eu tinha feito. Disse que isso criou nele uma culpa enorme, e que quando ele conheceu a Juliana, ela ofereceu uma saída. Ela dizia que ele não devia nada a ninguém, que ele tinha que pensar em si mesmo primeiro. E ele acreditou. Eu também confessei coisas. Disse que talvez eu tenha colocado expectativas demais nele, que talvez eu tenha usado meus sacrifícios como uma forma de criar uma dívida impagável, e que isso não era justo, porque pai não deve criar filho esperando retorno. Pai cria filho porque ama, não porque quer investimento. Mas a terapeuta nos ajudou a entender que ambos tínhamos razão e ambos tínhamos errado. Que relacionamentos familiares são complexos, cheios de nuances. E que o importante agora não era ficar no passado, mas construir um futuro diferente. Tem um episódio que aconteceu há uns 6 meses que simboliza bem nossa relação hoje. Era meu aniversário de 60 anos. Eu não esperava nada, porque aniversário para mim tinha virado só mais um dia. Mas o Rafael apareceu de manhã cedo, com um bolo, com presente, com uma carta. Ele pediu para eu ler a carta na frente dele. Eu abri, e tinha várias páginas escritas à mão. Ele tinha escrito sobre cada memória importante que a gente tinha juntos. Sobre o dia que eu ensinei ele a nadar. Sobre as viagens que a gente fez. Sobre as conversas que a gente teve. E no final, ele escreveu: Pai, eu sei que eu quebrei algo precioso entre a gente. Mas eu vou passar o resto da minha vida tentando colar os pedaços. Não vai ficar perfeito, vai ter rachaduras, mas vai ser nosso. E vai ser real. Eu chorei lendo aquilo. E ele chorou também. A gente se abraçou, um abraço longo, apertado, do tipo que a gente não dava há anos. E naquele momento eu senti que, apesar de tudo, ainda tinha amor ali. Amor machucado, amor ferido, mas amor verdadeiro. O presente que ele me deu naquele dia foi simbólico. Era uma câmera digital nova, moderna, com todos os recursos. Ele disse: Pai, essa câmera não é para o Senhor se proteger de mim. É para o Senhor registrar momentos bons. É para o Senhor filmar nossos almoços de domingo, nossas conversas, nossas risadas.
Porque eu quero que de agora em diante, o Senhor grave memórias felizes, não provas de sofrimento. Eu uso essa câmera até hoje. Mas às vezes, ainda ligo aquela câmera velha, aquela que gravou tudo. E assisto os vídeos. Não porque eu quero me torturar, mas porque eu não posso esquecer. Não posso esquecer do que aconteceu, porque se eu esquecer, posso baixar a guarda de novo. E eu aprendi que a guarda nunca pode ser totalmente baixada. As pessoas me perguntam se eu confio no Rafael hoje. E eu digo, confio, mas com ressalvas. Confio que ele está tentando. Confio que ele se arrependeu. Mas não confio cegamente como confiava antes. E isso não é ruim. Na verdade, isso é saudável. Porque confiança cega é ingenuidade. E eu não posso mais me dar ao luxo de ser ingênuo. Uma coisa interessante que aconteceu foi que o Rafael começou a compartilhar nossa história com os colegas dele, médicos. Ele fala em palestras sobre saúde do idoso, sobre abandono familiar, sobre a importância de cuidar dos pais. Ele usa nossa história como exemplo do que não fazer. E isso, de certa forma, transforma nossa dor em algo útil. Algo que pode prevenir que outras famílias passem pelo mesmo. Teve um dia que ele me ligou emocionado. Tinha dado uma palestra e no final uma médica jovem veio falar com ele, chorando. Ela disse que tinha os pais morando com ela e que estava começando a se sentir sobrecarregada. Estava começando a pensar em mandá-los embora. Mas depois de ouvir a história do Rafael, ela entendeu que não era isso que ela queria. Que ela só precisava de ajuda, de suporte, não de se livrar deles. O Rafael disse que aquilo ali valeu mais do que qualquer reconhecimento profissional. Saber que nossa história, nossa dor, tinha evitado que outra família se quebrasse. E eu concordei. Porque se alguma coisa boa pode sair de tudo isso, que seja conscientização. Que seja mudança de perspectiva das pessoas. Hoje eu recebo mensagens, cartas, e-mails de pessoas que ouviram nossa história através dos advogados, através das palestras do Rafael, através do boca a boca. Pessoas me agradecendo por ter tido coragem. Pessoas dizendo que se inspiraram em mim para buscar justiça também. E isso me enche de um orgulho diferente. Não é orgulho de ter processado meu filho. É orgulho de ter dado voz a tantos outros que sofrem em silêncio. Porque o abandono de idosos é muito mais comum do que a gente imagina. Mas as pessoas têm vergonha de falar. Têm vergonha de admitir que estão sendo maltratadas pela própria família. Acham que é fracasso pessoal, que fizeram algo errado. E não é. Muitas vezes, não tem nada a ver com o que você fez. Tem a ver com o caráter da outra pessoa, com as escolhas que ela fez, com as influências que ela recebeu. Eu podia ter sido o melhor pai do mundo, e ainda assim o Rafael podia ter me abandonado. Porque no final, cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas. E a escolha dele foi me abandonar. Mas a minha escolha foi lutar. E as duas escolhas têm suas consequências. Olhando para trás agora, com um ano de distância, eu vejo que o processo judicial não foi só sobre dinheiro ou sobre moradia. Foi sobre dignidade. Foi sobre mostrar para o Rafael, para Juliana, para minha família, para o mundo, que eu tinha valor. Que eu não era descartável. Que eu não ia aceitar ser tratado como lixo. E sabe qual foi o resultado disso? Não foi só a sentença favorável. Não foi só o dinheiro que recebi. Foi a restauração da minha autoestima. Foi eu olhar no espelho e me respeitar de novo. Foi eu saber que, mesmo velho, mesmo vulnerável, eu ainda tinha força para lutar por mim mesmo. Isso é algo que ninguém pode tirar de mim. Nem o Rafael, nem a Juliana, nem ninguém. Porque eu provei para mim mesmo que eu sou capaz. Que eu não sou uma vítima passiva. Que eu sou um sobrevivente. Um lutador. E para vocês que estão me ouvindo, que talvez estão pensando, mas eu não tenho coragem de fazer isso, eu digo, vocês têm sim. A coragem não é a ausência do medo. É agir apesar do medo. Eu tava com medo quando liguei aquela câmera pela primeira vez. Tava com medo quando fui no advogado. Tava com medo quando entrei naquela sala de audiência. Mas eu fiz mesmo assim. Porque o medo de ficar naquela situação era maior do que o medo de lutar. E olha o resultado. Hoje eu tenho minha casa. Tenho minha independência. Tenho minha dignidade. Tenho um relacionamento, mesmo que imperfeito, com meu filho. Tenho paz. Não uma paz completa, porque as cicatrizes ainda doem às vezes.
mas uma paz de quem fez o que tinha que ser feito. Às vezes eu penso, e se a sentença tivesse sido diferente? E se a juíza não tivesse acreditado em mim? E se meus vídeos não tivessem sido aceitos como prova? Bem, aí eu teria lutado de outra forma. Teria recorrido. Teria ido para outras instâncias. Porque quando você sabe que tem razão, quando você tem provas, você não desiste. Você continua lutando até a justiça ser feita. Mas felizmente não precisou disso. A justiça foi feita na primeira instância. E isso mostra que o sistema, apesar de todos os seus defeitos, ainda funciona. Ainda é possível um pai abandonado, um idoso maltratado, buscar e conseguir justiça. Mas só se tiver provas. Só se tiver coragem. Só se tiver determinação. Então minha mensagem final para vocês é essa: não desistam de si mesmos. Não aceitem tratamento indigno, não importa de quem venha. Documentem tudo. Busquem ajuda. Procurem advogados. Lutem pelos seus direitos. Porque vocês merecem. Vocês merecem respeito, merecem cuidado, merecem dignidade. E se alguém na sua família, seja filho, filha, neto, neta, tá te maltratando, tá te abandonando, tá quebrando promessas, saiba que você não tá sozinho. Tem muitos de nós passando por isso. E tem caminhos legais para buscar justiça. Caminhos que funcionam, quando você tem provas. Eu sou a prova viva disso. Eu saí de uma situação de completo abandono e humilhação para uma situação de dignidade restaurada. E se eu conseguir, vocês também podem. Basta ter coragem. Basta ter determinação. E basta ter provas. Hoje, quando eu deito na minha cama todas as noites, eu durmo tranquilo. Não porque tudo tá perfeito, mas porque eu sei que eu fiz o que era certo. Eu lutei. Eu venci. E eu sobrevivi. E vocês também vão sobreviver. Vão lutar. E vão vencer. Porque vocês são mais fortes do que imaginam. Mais corajosos do que pensam. E mais valiosos do que qualquer um pode fazer vocês acreditarem. Essa é minha história. Uma história de dor, mas também de superação. Uma história de abandono, mas também de justiça. Uma história de quebra, mas também de reconstrução. E eu compartilho ela com vocês na esperança de que ela possa inspirar, possa ajudar, possa mostrar que nunca é tarde para lutar por si mesmo. Nunca é tarde para buscar dignidade. Nunca é tarde para exigir respeito. E nunca, nunca é tarde para fazer justiça.